Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de fé. Estamos aqui mais uma vez de frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Trazendo sempre uma mensagem na abertura e no encerramento de boas energias vibrantes. Trazendo do orixá as bênçãos para a sua vida. Para que possa seu caminho, seu destino, a sua vida ser orientada, ser abençoada com as bênçãos do orixá. Isso é muito importante. Sempre lembrando que o nosso programa não distingue credo, não distingue religião e nem mesmo a sua fé. Nós estamos aqui para trazer orientação, esclarecimento para aqueles que gostam da nossa cultura, independente da sua religião. Mas, como é normal, quero nessa abertura trazer as bênçãos em vossa vida, dos seus familiares, uma bênção de prosperidade, uma bênção de saúde, uma bênção de caminhos abertos. Perfeito? Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado aos nossos seguidores, aos nossos participantes, as pessoas que nos assistem. Gratidão, gratidão, Edu, por sempre estar junto com a gente. Gratidão ao nosso querido amigo do Correios e Telégrafos, que nos assiste, Pires, perfeito? Bom, hoje, Eric Rolf, o nosso cientista da cultura afro-gaúcha, hoje damos prosseguimento à nossa série Orixás. Começamos com Bará e assim chegamos até agora. Chegamos hoje nele, o rei de Oió. Chegamos então a Xangô. Xangô em Yorubá, ou Xangô com um trema, é o orixá da justiça, dos raios, do trovão. Foi rei na cidade de Oió, identificado no jogo de Meredilogum pelos Odus Obará e Eligeborá, através e representado material e materialmente no candomblé, né? Através do assentamento denominado Ibá de Xangô. Pierre Verger dá como resultado de suas pesquisas que Xangô, como todos os outros imolés, orixás e eborás, pode ser descrito sob dois aspectos históricos e divinos. Como personagem histórico, Xangô teria sido o quarto Alafim de Oió, rei. Ficou órfão de mãe muito cedo. Não chegou a conhecer sua mãe, Torossi. Antes dele assumir o trono, o seu pai já havia sido o primeiro rei. Logo depois veio seu irmão, Dadá Ajacá. Porém, seu reinado foi mal sucedido. Após isso, o tutor Xangô foi quem assumiu o trono, se tornando o terceiro rei. Porém, ele era um governante muito impiedoso, ruim, não gostava, talvez, de crianças. Era injusto e tinha péssimos planos para Oió. Por fim, o povo implorava para que ele fosse destronado ou que largasse esse posto. Foi aí que Xangô tomou o trono e se tornou o quarto rei. Todos comemoravam e pulavam de alegria. Xangô foi um rei justíssimo, de caráter ímpar. Tinha ótimos projetos para a sociedade, era muito elogiado por todos os cidadãos e, apesar de ser muito sério e carrancudo, ele era um ser muito bondoso. Xangô teve várias divindades como esposas, as mais conhecidas, Oiá, Oxum e Obá. Xangô é o orixá dos raios, trovões, grandes cargas elétricas e do fogo. É viril, atrevido, violento e justiceiro. Castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Por esse motivo, a morte pelo raio é considerada infamante.
Da mesma forma, uma casa atingida por um raio é uma casa marcada pela cólera de Xangô. Bom, é claro que isso que eu falei aqui, né, meus amigos, é uma história, é um itã. Até que ponto é verdade ou não, eu não vou opinar. Bom, Eric, bem-vindo ao nosso programa de hoje, tá? Queria começar com você falando sobre o orixá Xangô nos teus estudos, tá? Xangô é a justiça, o poder e o equilíbrio dentro da sua estrutura, tá? Mas eu te faço uma pergunta. Xangô, dentro da tradição iorubá, como essa divindade é compreendida na Nigéria e no Batuque? Qual tem entendimento? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos todos, axé, bênção de todos, né? Bênção. VG realmente, ele faz esse registro falando sobre o quarto Alafim. Entretanto, segundo o Axá Orixá, ele seria o terceiro Alafim, por volta de 1077, Telaocô, conhecido como Xangô. E ele é considerado o orixá primordial do trovão, do raio, né? E também há uma outra versão também que ele também reencarna como Telaocô, ao que é conhecido, né? Também é o filho de Oremiã e Torossi. Ela de origem Tapa, né? Tudo isso que o Babá já falou. Ele tinha muita habilidade em lidar com fogo e também mexer ali com o fogo, comer fogo. E a gente vê até hoje, durante a manifestação dele, durante o festival, ocorrer justamente ele poder comer fogo e brincar ali com fogo, sempre está próximo de Xangô. Então isso é algo muito importante, que quando ele está presente, ocorre isso, né? No Batuque, tanto no Batuque como lá, Xangô, ele praticamente cuida de todos os problemas, né? Porque um rei, ele vai administrar e reger todos os problemas ali das pessoas. Se é justiça, se também é parte amorosa, tudo, ele vai lidar com tudo isso. No Batuque, né, nas religiões afro-brasileiras, é costume atribuir Xangô somente à justiça. Porém, a gente tem que concordar que para uma casa de Xangô ali, aqui um templo de Xangô aqui na diáspora afro-brasileira, vamos até o Batuque, é comum vermos, né, o Xangô cuidar de tudo. Ele vai cuidar de todos os orixás que estão ali, dos iniciados, de tudo. Ele acaba cuidando e administrando, como ocorre em Oió, na Nigéria, né, Babá? Sim. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, tá? Separando o orixá Xangô do rei Xangô, nós temos coisas distintas, tá? E ao mesmo tempo que se completam. Podemos pontuar que Xangô é o rei de Oió, enquanto o rei, nada a ver com o orixá, o Alafim, entronizado como Alafim, ele passa a ser o próprio Xangô na Terra, seria isso? Quando vão escolher um Obá para ali, entre vários, né, quando eles vão escolher um para o Alafim, a partir do momento que há essa eleição e há essa escolha, o indivíduo que foi escolhido, ele passará por iniciações. Essas iniciações ligarão ele ao próprio Xangô e ele carregará a coroa do próprio Xangô. Isso fará com que ele responda tanto espiritualmente como ali toda aquela comunidade. E é importante dizer que é uma religião teocrática, né? Que ela gira em torno ali da religião e que o Alafim, ele vai reger tanto os sacerdotes ali, ele vai aprender também alguns segredos, como Obi, entre outros segredos ali que faz parte
da religião para poder ali interagir, né? E comandar, porque ele precisa não só reger os súditos, como também ali reger a parte espiritual daquele, representar o próprio Xangô, né? E ser ali o próprio Xangô, porque ele carrega a coroa. Sim. Podemos falar também, né, Vá, que o trono, né, assumido agora por esse último Alafim, né, ele teve durante quase que 80 anos o mesmo Alafim, que faleceu agora, 2, 3 anos atrás, eu acho, que entronizou outro Alafim agora. Só que para você, olha aqui, ó, sentar na cadeira de Xangô, que seria você se tornar rei, é um processo que passa por diversos procedimentos. Mas um dos que é mais importante, se eu estiver errado me conteste, tem que haver consanguinidade de quem vai assumir o trono. Sim, isso é muito comum na Nigéria. Existem muitos descendentes do próprio orixá, porque algumas divindades, elas viveram entre os homens, algumas divindades tiveram encarnação e depois, quando partiram por Orum, foram ali divinizados, se tornaram orixás. E isso é comum. Então, há muitos descendentes, né? E essa ligação não é feita só espiritualmente, mas é ali consanguínea mesmo, e muitos deles carregam o sangue de Xangô ou de outras divindades. Podemos falar, então, que em Oió jamais vai sentar um Manhansã no trono de Xangô. Não, é difícil. Não, ali pertence a um descendente de Xangô. Ali que é consanguíneo. Então, nós estamos vendo aí, né, que a centralidade histórica de Xangô está centrada em Oió, perfeito? Aonde ele será, aliás, foi, e sempre será o rei na cidade de Oió. Ligada, Eric, diretamente ao Assá Embilé Orixá? Sim. Na verdade, é a religião ali tradicional iorubá, a qual está ligada à cultura, né? A tudo ali, o dia a dia deles e ao que eles praticam. O Assá Orixá está voltado enquanto preservação da cultura do orixá, ali em Oió. O Axá Orixá é uma instituição que foi criada justamente para preservar. Ela agrega vários sacerdotes, várias pessoas ali também que são da comunidade e iniciados para a preservação da cultura. E isso foi algo inteligente que fizeram e que vem trabalhando e vem fornecendo material para a diáspora para quebrar um monte de equívocos e paradigmas que estavam... E nós temos lá uma sumidade, que é a doutora Paula Gomes, né? Que Sim. coordena o Assá Orixá, né? Ela Sim, coordena. Ela faz parte ali do Axá Orixá e realmente o trabalho deles é maravilhoso. Nós temos muito conteúdo hoje, foi quebrado muitos equívocos em cima que ocorria na diáspora por conta de falta de informações, falta de elementos que pudessem comprovar a realidade. Mas lembrando você, tá, que nada disso que nós falamos aqui está distante do rei, está muito próximo dele. Ou seja, ele é rei representando um povo, perfeito, na condição de rei, mas também na condição de orixá, que ele representa Xangô, naquele trono que ele está. Tá? E essa representação, ela tem também a representação política. Ele é visto como o rei e, nesta condição, ele é recebido fora de Oió. Perfeito? Na condição política do rei de Oió. Bom, Eric, é tido que Xangô está ligado à justiça. Primeira coisa que todo mundo fala, todo batuqueiro fala, é entregar para Xangô. Que Xangô vai fazer justiça, porque Xangô não aceita injustiça. Perfeito, tudo bem. Mas a minha pergunta,
esta visão de Xangô ligada à justiça do ponto na vida espiritual, tá? Existe realmente como explicar como equilíbrio a justiça e a punição? Xangô, na sua essência, está ligado à justiça e à punição? No teu entendimento? Olha, é importante a gente dizer que todos os orixás, né, eles possuem esse poder de julgamento. Então, isso não é atributo apenas de Xangô. Porém, ele está ali por administrar, por ele ser ali o centro de Oió, ele está ligado à justiça. E aqui na diáspora nós temos ele realmente ligado à justiça e tudo que a gente precisa referente a algum julgamento, a algo que precisa ser ali decidido, a gente atribui a Xangô. Então ele, tanto na diáspora, ele está muito vinculado à justiça. Nós podemos dizer também, né, Eric, que por exemplo, o conceito de Xangô, né, ele está muito ligado à ética e à moral. Perfeito? Eu acho que Xangô, ele abarca para ele a ética e a moral dentro da nossa cultura, dentro do comportamento dele na visão da nossa cultura. Olha, gente, com todo respeito a cada um, uma coisa que eu converso muito com o Babá Aldo é justamente isso, que hoje em dia as pessoas perderam ali, eu penso que deveria haver um certo controle para ver se as pessoas, para se tornarem sacerdote, elas possuem equilíbrio emocional, porque a ética, a conduta faz parte do orixá. Não tem como você cultuar o orixá e ser uma pessoa que mente, uma pessoa que engana as pessoas, uma pessoa que faz feitiçaria. Então, isso é importante, ter uma boa conduta, ter ética. E isso que a gente conversa muito com o Babá Aldo, porque isso é importante para que as pessoas entendam que para você se dedicar ao orixá, você precisa ter uma boa conduta, precisa ter ética. Não basta você passar por debaixo de um axé e ali sair fazendo o que deseja. A vida religiosa é ter um compromisso com o orixá, é ter uma conduta e não sair daquilo. Porque, veja, mentir, fazer veneno, feitiçaria, é tudo tudo punido, contra a lei para os iorubás, pode até ser punido com a morte. Exatamente. Pois é, aí eu acho que vem para nós essa questão, né? Acho que tanto eu quanto o Eric, nós não somos muito assim adeptos da questão de que Xangô é justiça, de que Xangô é o direito, Xangô faz justiça. Não. Eu acredito que Xangô está mais ligado à ética e à moral dos seus princípios dentro daquilo que você acredita. O que isso significa, simplificando, tá? É que se Xangô vai ser justiça, Xangô vai ser o equilíbrio no momento que você está ligado à ética e à moral, no seu comportamento, naquilo que você convive em sociedade. E não precisa ser lá fora da sociedade, na casa que você frequenta, no batuque que você frequenta. Se você não tiver ética e moral, você não está aplicando o conceito de Xangô, que é a justiça. Eu acho que isso é fundamental, né, Eric? Por exemplo, como o Eric falou, nós já falamos sobre os interditos, né, dentro da religião. E uns interditos, que é o EUA, né? Por exemplo, não pode ser falador, não pode ser fofoqueiro, não pode ser querer o mal dos outros. São interditos que, dentro do princípio de ética e moral, Xangô não aceita. É importante a gente lembrar que em Oió, os que são iniciados para Xangô, eles possuem o tabu de não poder fumar. O fumo é totalmente proibido a um iniciado de Xangô. Então, isso é importantíssimo. Aqui na diáspora
praticamente não existe esse tabu para quem é de Xangô, mas em Oió, na Nigéria, é tabu. É proibido. É proibido. Ainda só para encerrar, né, nós temos que fazer quando nós somos obrigados, quando falamos de Xangô, né, nós somos obrigados a conectar espiritualidade a comportamento. Não tem como, Eric, ser diferente. Eu não posso falar de Xangô sem primeiro atribuir o indivíduo perfeito, na questão espiritual, o comportamento. Isso significa que, como eu falei antes, não adianta você se dizer da religião se o teu comportamento não condiz com os interditos que tem a religião, que são vários interditos, né? Essa questão de falar mal, essa questão de querer fazer feitiço, de querer a vingança, querer usar o orixá para satisfazer os teus prazeres, são interditos que tem. Então, nós não podemos deixar de falar de Xangô sem falar em espiritualidade e comportamento, aonde o seu comportamento tem que estar ajustado aos interditos que a religião preceitua. Bom, Eric, Xangô está ligada ricamente à culinária, né, da nossa cozinha, né, dentro do batuque. Mas também podemos falar, né, que Xangô está ligado também ao fogo, à firmeza, à pedra. Como explicar este simbolismo dentro da nossa visão de Xangô? Quanto a Xangô ser o fogo, Xangô ser a firmeza, Xangô ser a pedra. O que nós temos como ligar a Xangô essas questões? Olha, é algo muito interessante que, para nós, no batuque, né, quando vamos fazer um axé para Xangô, a gente usa gamela, a gente usa madeira. Isso está ligado ali a tradição deles. Eles comem ali numa gamela que é chamada de opom. E todos esses elementos, né, o elemento fogo, ele também está presente no batuque. E muitas vezes, quando há festas, quando há batuque, acabam fazendo buchas e eles acabam ali, o próprio orixá, ali, ele comendo o fogo ali. Não é só na Nigéria que ocorre isso. Dentro do batuque há esses rituais que são feitos, inclusive, publicamente. Não só ali entre os bastidores, mas publicamente os orixás, às vezes, né, eles acabam ali comendo fogo, que é muito comum, entendeu? Falando sobre isso ainda, essa prática do orixá, né, se predispor a fazer um elemento de firmeza ali, né, não tem a ver com o que era praticado antigamente, né? Não sei se tu lembra de que o orixá, para poder atestar a sua veracidade, passa pelo acará, pela famosa prova de fogo, né? E Xangô principalmente, né? Era uma prática comum antigamente, né? Hoje está proibido. Bom, tem pessoas que fazem, né? Mas é proibido hoje expor as pessoas a uma prática nesse sentido, tá? Lá no Poafonjá, por exemplo, né, existe uma briga muito grande quando Xangô chega, né? Que é brigar pelo fogo, né? E por publicamente ficar demonstrando a sua energia também quanto à questão de botar na língua o fogo. Isso é uma prática. Mas, assim, sim, judiar do orixá eu acho totalmente errado. Mas se faz parte da natureza do orixá, o próprio orixá acaba fazendo isso. Muitas vezes ele está com uma vela, ele apaga ali na língua, ele faz ali a coisa, porque para ele não vai ferir nem o indivíduo que ele está ali montado, né, que ele está possuído, nem correr nenhum risco. Mas isso é o próprio orixá, no domínio ali das forças, que acaba fazendo. Então, isso é muito comum no culto ali, no batuque, ocorrer.
não só comer fogo, as buchas, a gente chama no batuque de acará, porque é uma bucha feita com... É um pavio feito com algodão, onde põe dendê, acende, deixa ele ali queimando um pouco e o orixá vai e come, né? Sim. Então isso é muito comum. Sim. Bom, não poderíamos deixar de fazer uma relação, tá? E aí que nós temos que contrapor, né? A nossa cultura afro-gaúcha com a relação de Xangô em Oió, tá? Então, como é que nós poderíamos hoje, Eric, traçar essa relação entre o Xangô de Oió e o Xangô aqui no Brasil? Por exemplo, eu vou falar e tu me contesta se eu estiver errado, tá? Xangô aqui no Brasil é um orixá. É um orixá como qualquer outro, tá? Xangô aqui, ele é como Ogum, como Iemanjá, é um orixá, perfeito? Aqui no Brasil. Desculpe, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Na Nigéria, e mais, tá? Xangô aqui não tem reverência nenhuma especial. Não tem nenhuma reverência especial para Xangô aqui no Rio Grande do Sul, dentro do batuque, tá? Assim como eu reverencio Ogum, eu reverencio Xangô. Em Oió, já muda tudo. Lá, Xangô não é tido como mais um orixá. Lá, Xangô é rei. É respeitado enquanto orixá e é respeitado enquanto corpo político. Ou seja, o rei é reconhecido como rei. Ou seja, existe essa diferença que eu acabei de pontuar entre Xangô aqui ser visto de uma forma e lá ser visto de outra? Olha, primeiramente, as religiões afro-brasileiras não representam nenhum estado, nenhum país, nenhuma aldeia, nada lá. Então, elas são reconhecidas aqui, né, como religiões afro-brasileiras, como nações. Cada nação, vamos dizer, do batuque, o Oió, o Jeje, Jexá, Cambina, eles não estão ali representando nenhum estado em uma parte da África. Porém, entretanto, nós observamos que na Cambina, Camuca é o rei da Cambina e tudo gira em torno dele. É feito mesa, é feito também rituais, ele está sempre sendo homenageado. Então, Camuca é o rei. Nós temos ali para o povo Jeje, para o povo de Oió, o Xangô do povo. Nós temos o povo Jeje, o Sobô. Nós temos em Jexá também o orixás que estão ali sendo ali cultuados. A balança canta-se para Xangô. É um toque que vai a partir do ritual do Kassum, é feito ali um alujá e depois um alambá. São dois toques ali, um toque de guerra para Xangô, que é o alujá, um toque ali de guerra para Inhansã, que é o alambá, e ali estão equilibrados. Então, o Xangô ele está muito presente tanto no batuque como em Oió. Ele é reverenciado mesmo como um rei, um patrono ali. Uhum. Então, o que eles chamavam de julgamento, na verdade, seria o quê? Um ritual para que trouxesse os orixás por questão do tabu da ocupação, o segredo da ocupação, acabavam ali trazendo, através do Kassum, ali um ritual para chamar os orixás. Então, o próprio Xangô, ele ia buscar os orixás para o batuque. Mas tu acha que, pelo menos o meu entendimento, né? Tu acha que a forma como tu vê, como tu consegue ver a forma que é cultuado o Xangô em Oió, por exemplo, tá? Tanto é que a Ronqué, sempre que vai fazer uma abertura de alguma coisa, primeiro ela vai louvar Xangô, tá? Ela louva Xangô e faz uma reverência ao Alafim, perfeito? Tu não acha
que lá na Nigéria, Xangô não tem a mesma representação que nós usamos aqui no Sul? Olha, o que ocorre? A Oxum-Ronqué, por ela fazer parte do Axá-Orixá, por ela estar ligada ali, por ela ter feito em terras ali de Oió, então ela vai sim, toda vez, reverenciar, saudar, chamar ali não só Xangô, como também ali o próprio Alafim. Por quê? Porque ela foi iniciada em terras ali de Oió. Então, é comum que ela sempre reverencie, é comum que ela sempre que faça uma saudação ao Alafim e a próprio Xangô. E veja, ela inclusive está indo novamente para Oió para poder fazer mais iniciações, para poder fazer mais ali religião, né? Que ela tem lá para voltar novamente para fazer. Bom, tu falaste aí brevemente, né, sobre Camuca, sobre Valdemar. Nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Afinal, quem é Gululu? Quem é Camuca? E quem é Valdemar dentro da tua visão quanto a Xangô? Bom, nós temos Pai Valdemar. É importantíssimo destacarmos que ele era de Agodô e possuía um Camuca no pátio. São divindades distintas. Isso é assim, ficou muito claro durante os estudos e as pessoas afirmam isso. Então, o que ocorre? O Gululu, ele é quase um personagem mítico porque não consegue definir. Já deram, o próprio Denis, ele informava que o Gululu seria de Chapanã, outros já falaram que ele seria de outro orixá. A própria fonte do Denis e do Vinícius informa que ele seria de Oxalá. Então, assim, eles mudam ali e não determinam quem seria o Gululu. Há outra vertente também que informa que Gululu seria a própria Mãe Donga, que para não ter que a Oxum dela recebeu esse nome para encobrir ali a ocupação dela. Então, assim, o Gululu, ele é um personagem mítico, né? Praticamente, porque não conseguiram definir ele. Mas o Pai Valdemar, ele inclusive, isso é importante a gente dizer, que ele é o único que nós sabemos onde estava enterrado até pouco tempo, que tinha fundador de o Olupilexé, o fundador de uma nação religiosa afro-brasileira, que sabia onde estava enterrado, onde tinha ali restos dele, para poder dar continuidade ao culto e poder ser ali cultuado como um Olupilexé. Né? Um ancestral religioso. Os demais, que eles acabam não tendo todas essas informações, detalhes que nem nós temos. E o Pai Valdemar, ele ficou conhecido por Pai Valdemar do Camuca, por ter esse Camuca, que não era comum. Porém, se a gente observar em Oió, tem aquelas Idilé, aquelas comunidades, né, aonde no centro ali daquelas comunidades, das casas, possui um Okutá de Xangô, aonde ele é cultuado ali. É bem parecido com o que ocorre com o caso do Camuca, que ele ficava no pátio, né, então fica no pátio esse Xangô, e aquela comunidade toda ali cultua Xangô no meio do pátio. A pergunta que não quer calar. Camuca seria uma qualidade de Xangô. Uma qualidade de Xangô? Seria uma qualidade de Xangô. Essa qualidade, quem dá para ele? Onde é que sai essa qualidade? Bom, gente, primeiramente nós precisamos entender que a diáspora, ela se adaptou. Xangô é Xangô é Xangô. Não tem qualidades, tá? Porém, a diáspora, por ter uma qualidade gigantesca de divindades, por exemplo, Sobô, até pouco tempo achávamos que seria um Vodum, quando na verdade existe um templo ali em Oió que deixa bem claro, Orixá Sobô. Aí nós temos a Ganju,
Agodô, que são ali descendentes, nesses dois são descendentes ali de Xangô. Então, nós temos ali um parentesco ali e um aglutinamento de divindades, aonde nós colocamos Xangô de Imbede, deixa eu ver, Sobô, Aganju, Agodô, né? Dadá, Xangô do Povo, Camuca, nesse aglutinamento, que é uma adaptação. Por quê? Seria muito difícil nós termos aquela imensidão de divindades, né, cultuadas se não houvesse esses aglutinamentos ali no culto de Xangô. Então, veja, Camuca, ele é uma divindade que vem ali do povo Iorubá, né? Nós temos, inclusive, ali um registro da etnia Camuca em plena atividade no século XV, ali ao lado de Oió, possivelmente seja por isso que o culto esteja ligado a Xangô. E nós temos ali, pode ter vindo um ancestral ou até mesmo uma divindade já ali sendo cultuada, por isso que entra na Cambina e todas essas características. O mesmo ocorre com Xangô do Povo, que quer dizer o quê? O Xangô que está ali para o povo, que faz parte. O Aganju, Aganju, perdão, ali que é o pátio onde fazem os rituais para Xangô, onde tem um festival, também ali é um local para o povo. Então, possivelmente, Xangô do Povo, ele foi denominado por conta disso. Mas aí, então, aí Valdemar institui, né, para ele esse Xangô Camuca, e a partir daí ele está definido como o rei de Cambina? O que ocorre? Segundo o Vinícius e o Scherer, eles informam que pai Valdemar e pai Antoninho da Oxum, contemporâneos, né, ali da mesma época, eles eram irmãos por conta do Gululu. E o Gululu fez para ele o Xangô do Povo, para o Antoninho da Oxum, e fez ali a Camuca para o pai Valdemar. O que ocorre? Houve ali uma separação ali entre as famílias e pai Valdemar, ele dá seguimento à Cambina, ou Cambine. Há um local ali próximo dali do Parque Camuca, que é uma suposição, serve de base de estudos para a gente, né? Abrindo para um estudo que chama Cambain. Possivelmente possa ter dado essa duplicidade entre Cambina e Cambine para esse segmento que o pessoal não conseguia pronunciar, Cambain. Então, acabar Cambina, Cambina, pode ser que pode ter ocorrido nisso, entendeu? Sim, pode ter dado origem à Cambina. Então, podemos afirmar que Valdemar, certo, de Camuca, seria o baluarte, seria o Olupilexé, o fundador. Olupilexé. O Olupilexé, o fundador de algo ou de alguma família, de algum segmento. Sim. Ele é o Olupilexé ali da Cambina. Da Cambina, tá? E eu te pergunto, tu tem assim algum expoente desse segmento que tu lembre, que tu possa falar? No Rio Grande do Sul? Representante? Da Cambina. De pessoas que... Não, nós temos muitas pessoas. O pai Raul é segmento da Cambina. Nós temos pai Juarez do Bará. Nós temos pai Quilhão que faleceu, pai Antônio. Todos que levaram, que são os descendentes que levaram esse segmento que é a Cambina. Perfeito. Bom, poderias agora nos contar, como a gente sempre procura encerrar com o orixá, né? Um Itã de Xangô que tu lembra que tu queria falar para as pessoas ouvir. Itã é aquela história do orixá que a gente, às vezes, procura trazer através do Eric aqui. Tenho. Na verdade, eu preparei até 2 mitos ali originais, vindo ali do povo de Xangô,
Mas eu resolvi, por a gente falar tanto de fogo e coisa, atiçou tanto que eu resolvi contar, narrar a própria história nossa do batuque. Por volta dos anos 90, né, eu já era ali do batuque, antes do meu babalorixá falecer, o que ele fazia, inclusive muita gente ainda viva se recorda disso. Quando chegava ali após a balança, ali nas cantigas ainda de Xangô, após o alujá, né, após o alambá, aí ele pegava um filho, não posso citar porque o filho possivelmente ainda esteja vivo, catava o filho, levava para dentro ali da cozinha, né? E pegava esse Xangô, o filho ocupado no Xangô, né? Punha uma gamela sobre a cabeça dele, com um monte de bucha de fogo, essas buchinhas que a gente chama de acará, acendia todas e ele ia dançando, ia até a porta, dançava na frente do tambor e arreava no meio do salão essa gamela de fogo. Aí os orixás da casa se ajoelhavam ali próximo e ele dava, o sacerdote, né? Ele dava para os orixás comerem 2, 3 buchas ali e depois os orixás levantavam e os orixás, ele deixava assim para que as visitas se servissem, né? E os orixás que estavam ali presentes, né? Eles iam lá, pegavam e também comiam ali o fogo. Então isso é um elemento de Xangô, mas que os outros orixás participam. Inclusive orixás de mel também acabavam comendo as buchas, como a gente via, o Oxum também, vários orixás ali, Oxum, que também comiam as buchas de fogo. E isso, muitos orixás que nem estavam presentes, acabavam também chegando para poder ali comer. Então, isso é muito comum, era muito comum ocorrer dentro dos batuques, na casa do meu falecido babalorixá, Luiz Carlos da Oxum, que era filho do pai Cleão, era muito comum fazer esse ritual de trazer, do Xangô dançar com a gamela de fogo na cabeça. Isso, para o batuque, era muito normal. E a gente, assim, não só os orixás, mas também ali que estavam da casa, mas as visitas também participavam disso. É bonito ver, né? E faz parte da história do batuque, é onde os orixás vão ali compartilhar com o Xangô o elemento dele, que é o fogo, né? O fogo. Bom, seguinte, né, pessoal? Puderam ouvir mais um pouco da história de Xangô, através do Itã, né? Que é a história que é contada, que representa aquele orixá. Mas Xangô é chamado Jacutá, lançador de pedras. O Bacossô, o rei de Cossô, foi o 4º rei de Oió e também o primeiro Auô. Trocou o axé da adivinhação com Orumilá, pelo da dança. É dono também dos tambores. Perfeito? Saudação de Xangô. Caucabiecile, Caucabiecile. Saudação. Significa saudação ao rei, ou salve o rei. As cores vermelho, branco e vermelho, marrom talvez. Elementos é o fogo, vulcão, tempestade, sol, trovões, terremotos, raio, criador do culto de Egungun, criador do culto. Eric, está certo? Correto, Eric? Não há registro. Não há registro. E uma coisa que é preciso também corrigir. A gente esclarecer. Nós já falamos sobre isso. Como é que Xangô vai ser fundador do culto do Egum se ele não tem a ver com Egum? Sim, e é importante também, segundo o Axá Orixá, para que Orumilá desse o oráculo para Xangô, ele deveria ser iniciado em Fá. Em momento algum, Xangô se iniciou em Fá. E em momento algum, Xangô pegou o oráculo de Orumilá para... Mesmo porque Xangô joga Eridilogum, que são os búzios. E o povo de Ifá
não joga Eridilogum. Orúmila não joga Eridilogum. Então não teria como ele dar o jogo de búzios para ele. A dança de Xangô já são vários toques que falam, né? Que são várias cadências desse toque para ele dançar. Ele está associado ao amalá, né? Que é a sua comida predileta, ao carneiro, e a figura do animal é o leão, tá? Bom, o que eu posso dizer para vocês, tá, sobre Xangô? Depois de falarmos sobre Xangô. Finalizando, tá? Xangô não está ligado a fazer o mal ou a fazer o bem pela sua vontade. Agora, porque você quer que Xangô faça justiça, porque você foi injustiçado, porque você teve na sua vida uma injustiça. Não. Xangô não vai fazer isso pela tua vontade. Xangô é a divindade. Está acima da tua vontade, a vontade que ele possa conceder nos seus pedidos. Só para relembrar, Xangô está ligado diretamente com a ética e com a moral dentro dos princípios que podemos dizer, sim, da nossa cultura. Xangô, para mim, e eu sou de Iemanjá e de Ogum, tá? Xangô, para mim, é respeito. Xangô, para mim, é obediência. Xangô, para mim, sim, é equilíbrio. Equilíbrio. E o caminho. Porque Xangô te dá o equilíbrio para te dar o caminho. Então, a todos vocês que estão junto com a gente, que estão com nós, quando pensarem em entregar um nomezinho para Xangô, pode ter certeza que a coisa que ele mais detesta é que você dê um nome para ele fazer justiça. Para Xangô, é como se isso fosse um sacrilégio. Como que você vai dar para mim uma ordem para exercer justiça? Você não precisa botar o nomezinho no pé dele lá para fazer justiça. Ele sabe quem é justo e quem é injusto. Portanto, que Xangô conceda a todos o caminho, o equilíbrio e a direção. E, por favor, não precisa fazer nada para Xangô fazer justiça, até porque ele não vai gostar que você faça isso. Ou seja, é você estar dizendo para ele que ele não sabe o que você quer. Considerações finais, Eric, sobre Xangô? Olha, é importante a gente destacar que Xangô é uma divindade que dentro do batuque está muito presente. E por mais que as pessoas hoje em dia ignorem, veja, nós temos registro do Elegum de Xangô distribuindo balas, como os orixás fazem no batuque, de orixá comendo fogo. Xangô, ele come o amalá com carne, ele vai folha de ewedu lá na Nigéria. Aqui nós fazemos o amalá também com vai carne, vai a folha de mostarda e outros elementos. E o mais importante que Xangô não tem quizila, mas ele não come quiabo. Então, assim, deem valor ao batuque. Vejam quanto o batuque está próximo, muito mais próximo do que outras religiões aqui afro-brasileiras, da própria Nigéria, da própria matriz. E eu acho que é importante a gente entender que o batuque tem identidade. O orixá do batuque não dá gincá, o orixá do batuque não vem dando lá, o orixá do batuque não fica tentando se passar por orixá de outros segmentos. Então, veja, a nossa identidade é uma e nós estamos aqui para preservar e para mostrar que a identidade do batuque nós temos orgulho e nós sabemos quem somos e o que praticamos. Não é, Babá? Perfeito! Calcabiesile!
Calcabiecile Xangô, ou seja, o rei está na terra, o rei está entre nós. E estando entre nós, ele está com você, trazendo para a sua vida, para a sua família, os bons propósitos, observando a ética e a moral, seja na sua casa, na sociedade e na casa que você frequenta. Ética e moral com seus irmãos, com seu pai, para poder então receber as bênçãos de Xangô. Que Xangô abençoe a todos. A quem está procurando emprego, desempregado, Xangô encaminhe a sua vida para uma vida melhor. Gratidão a Xangô e gratidão a você. Fique, aqui conosco. Para nós é um privilégio estar com vocês. Axé e até semana que vem.